a moralidade e a tradição não necessariamente é fanatismo religioso. E, obviamente, não todo conservador é evangélico. Nos últimos dias, hoje especificamente, viralizou um vídeo do Nicolas Ferreira numa entrevista que ele deu para o podcast Flow, onde ele literalmente levou uma invertida quando tentou linkar moralismo e educação japonesa com cristianismo. Não sei se foi ignorância ou arrogância, mas foi muito ruim. Escutem. Assim, e os países onde você tem uma boa moral, por exemplo, estive agora no Japão, cara, é assustador. Tipo assim, parece que você espirrar dentro do ônibus, você tá cometendo um crime. As pessoas cumprimentam, sempre abaixando e tal, tudo mais. Escutem. O que torna o Japão? A cultura. Então, isso vem de quê? Vem de uma base moral, vem uma base estrutural, vem de uma base onde você é passado de pai para filho. Aqui vai. Curiosamente, não cristã, inclusive. Não cristã. Então, gente, falemos do Japão. Não sei se o Nicolás não sabia, mas o Japão não é um país cristão. Muito pelo contrário, o cristianismo foi perseguido por séculos. Tem um filme muito bom do Martin Scorsese chamado Silêncio, que conta a história de jesuítas portugueses que foram para o Japão para resgatar cristãos que estavam sendo literalmente desvividos porque o Japão nunca gostou das religiões ocidentais. Os japoneses são budistas, na grande maioria, e no Japão a religião não faz parte do discurso político. Muito pelo contrário, é uma coisa tão imaculada que foge completamente de economia, política, sociedade, eleições, fanatismo. Os japoneses são todo menos fanáticos. É por isso que se você assiste um show de música no Japão, é o pior público do mundo, porque a cultura japonesa não gosta de fanatismo. Além disso, a tradição, a educação, a prosperidade desse país vem de tradições que vão além do religioso. Faz parte do comportamento mesmo da sua raça e da sua história. Lembremos que o Japão é um país milenário, igual que a China. Não tanto como a China, mas como vários países asiáticos, eles se orgulham da sua história e não permitem invasões de comportamentos que eles não considerem adequados à sua sociedade. É por isso que os japoneses são tradicionais, não porque eles leem a Bíblia, muito pelo contrário. A maioria dos japoneses na sua vida viu uma Bíblia. E também não quero romantizar, porque os japoneses, por ser tão milenários e tradicionais, muitas vezes não estão tão avançados quando se fala de direitos às mulheres, direitos à comunidade LGBT, quando se fala de multirracial, sociedade multirracial, não gostam muito de imigração. Então não vou passar pano e falar que eles são perfeitos. O que eu falo é, eles são conservadores, mas não tem nada a ver com o cristianismo. Eles são organizados, educados e prósperos, não por cristianismo, e sim por sua própria cultura que evita o fanatismo religioso. E aí a gente quer muito falar não apenas sobre o Nicolas Ferreira, mas sobre os conservadores no geral, tanto na América Latina como na Europa e nos Estados Unidos. Eles parecem ter esta ideia muito errada que as sociedades mais prósperas são todas cristãs. E isso é mentira, mentira. Muito pelo contrário, a Noruega, a Suécia, os países nórdicos no geral, são países com uma altíssima qualidade de vida. E se você olha, a sociedade não é religiosa. Sim, tem muito cristão, sim, tem muito evangélico, tem muito católico, mas ninguém deles prega a sua vida, a Bíblia. Muito pelo contrário, eles respeitam muito, muito, muito uma sociedade laica. E se você olha para os lugares onde tem mais religião e mais fanatismo religioso, é o Meio Oriente, que todo mundo sabe, é uma região extremamente problemática. E na América Latina e na África, a religião, gente, foi uma ferramenta que foi utilizada para nos oprimir. Portanto, eu fui criado como católico, eu gosto de acreditar em Deus, na Virgem, nos santos, eu vejo a tradição como uma coisa muito legal. Mas eu estou longe de passar pano e falar que todos os países prósperos e todas as sociedades cristãs são espetacularmente perfeitas, porque não são. E só para finalizar, eu acho que esta ideia de que o cristianismo sempre é maravilhoso, essa coisa evangélica que eles têm de superioridade moral, às vezes esbarra com o preconceito racial. Muito, eu acho. Tipo, o Japão não tem nada a ver com o cristianismo, eles não são brancos, eles não são nada europeus caucásicos, muito pelo contrário, eles evitam. E, no entanto, quando você percebe que eles são uma sociedade muito avançada, você tem que linkar com coisas ocidentais, quando nada a ver. E é isso, eu queria falar sobre isto. Achei um mico, ele paga um mico. Achei ignorante, achei, mas também achei um pouco arrogante. E, de novo, essas são as coisas que eu gosto do Brasil. Um exemplo brasileiro se aplica para o mundo. É como que o Brasil realmente é um laboratório. Então, falando, escutando Nicolás Ferreira,
eu posso perceber um exemplo muito bom que se aplica para todos os conservadores religiosos do mundo ocidental. E é isso.